Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos sobre amostragem de solo. No último estudo que nós fizemos, nós trabalhamos com a amostragem em grade, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E só para recapitular, nós fizemos aqui uma amostragem em grade, onde o objetivo era fazer uma amostra a cada 10 hectares. Né? Então nós geramos quadrículos de aproximadamente 10 hectares e centralizamos uma amostra em cada quadrícula para nossos fins didáticos de estudo, certo? Para recapitular aqui um pouquinho, vamos só abrir aqui a tabela de atributos da nossa quadrícula. Então, cada quadrícula aqui ficou variando entre 8, quase 9 hectares até 17 hectares. Possivelmente esse talhão aqui, 17 hectares, talhão não, desculpa, essa quadrícula deve ser essa aqui do cantinho. Então, deixa eu selecionar aqui o 37, exatamente, tá? É referente ao ponto 37. E se caso fosse necessário para o técnico, para o profissional, eu teria que fazer algum ajuste nessa quadrícula aí, dividir em duas partes, enfim, fazer algum ajuste caso fosse necessário. Então, no estudo de hoje, a gente vai abordar um outro método para gerar pontos de amostragem. Nós vamos abordar aqui uma estratégia de pontos aleatórios dentro do talhão. Então, a gente vai esquecer aqui os pontos e a nossa grade regular, né? A gente vai gerar novos pontos aleatórios para esse mesmo talhão aqui. Então vamos lá. Assumindo, né, essa condição aqui que já foi realizada, nós temos 37 pontos, certo? Numa grade relativamente aí regular. Então se nós ocultarmos esses pontos e essa grade, a gente vai continuar com o mesmo talhão aqui do último estudo. E agora, ao invés de fazer toda aquela técnica para gerar a grade amostral do tamanho desejado, a gente vai simplesmente gerar pontos aleatórios aqui dentro desse talhão. Beleza? Então, vendo aqui, a gente vai no menu vetor, a gente vai procurar aqui agora uma ferramenta, um método, né, um algoritmo, que vai gerar pontos aleatórios dentro de um talhão. Então a gente vem aqui, pontos aleatórios em polígonos, tá? Vamos abrir esse menu, ele vai abrir aqui essa janela e vai perguntar qual que é o polígono. Então é esse polígono aqui, é o talhão 03. Número de pontos para cada feição, né? No caso, a gente usou 37, vamos manter só para a gente ter uma ideia aqui de como vai se comportar. Ele pergunta aqui qual que é a distância mínima entre os pontos. Bem, eu vou deixar aqui 0, certo? Porque eu vou deixar ele à vontade por enquanto o algoritmo para trabalhar do jeito que ele bem entender. Feito isso, eu vou virar aqui uma layer temporária, vou pedir para executar, rodou, e ele realmente aqui criou 37 pontos aleatórios dentro desse talhão. Possivelmente, se a gente colocar aqui uma imagem de fundo, a gente repara aqui pontos, né, mais concentrados à esquerda, um pouquinho na direita inferior, e aqui no centro tem uma certa ausência de pontos em relação ao lado direito e esquerdo. Ou seja, talvez, né, não seja a melhor opção, ou não, nesse caso aqui, não atendeu a amostragem que nós queremos. Se fosse para um simples sorteio de amostragem de pontos aleatórios, ok. Mas vamos lembrar que a amostragem ela deve ser estratégica, né? Os pontos de amostragem de solo devem representar da melhor forma possível o nosso talhão, ou o talhão do estudo, certo? Então a gente vê que essa abordagem aqui direta não foi a melhor possível, tá? Mas tá aí mais uma ferramenta disponível aqui no QGIS. Então vou até desmarcar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Se nós voltarmos lá naqueles nossos pontos da grade regular e medir uma distância aqui aproximada entre cada ponto, deixa eu voltar aqui, cadê a nossa régua?
medir linha e medir uma distância entre cada ponto, ó, 400 metros, 300 metros, 436, 426 e assim por diante, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, a gente vai voltar lá para a mesma ferramenta que nós estávamos, vetor, ferramentas de pesquisa, vemos aqui, ó, virar pontos aleatórios em polígonos, tá? A gente vai manter o mesmo talhão 03, vou marcar aqui 37 pontos e vou colocar uma distância mínima entre os pontos, eu vou jogar aqui 403 metros, tá ok? Aqui são outras configurações, né? Ele vai tentar agora várias vezes gerar esses 37 pontos com esse espaçamento e às vezes não é possível. Dependendo do espaçamento entre os pontos e o tamanho do talhão, da área do talhão, às vezes o algoritmo não vai conseguir, mas eu espero que nessas condições aqui continue, seja possível. Então vou criar uma layer temporária aqui novamente e vou mandar executar. Rodou aparentemente aqui, vamos ver se ele conseguiu. Aparentemente, vamos ver quantos pontos ele fez. Vamos aumentar aqui um pouquinho esses pontos, simbologia, vamos pôr aqui, aumentar a dimensão, uma cor mais chamativa, beleza, só que eu acho que não deu os 37 pontos, né, ou eu digitei errado, vamos ver aqui, olha, conseguiu aqui 18 pontos, vamos tentar novamente, então eu vou apagar esse aqui. Vamos lá, novamente, vetor, ferramentas de pesquisa, pontos em polígonos. Vamos marcar aqui de novo 37 pontos e eu vou colocar a distância mínima aqui agora 380. Vamos diminuir aqui para ver se ele gera mais pontos. Mando executar. Eu acho que ele não conseguiu de novo, vamos ver. Ó, 18 pontos apenas, tá? Então, o que está acontecendo? Ele tenta distribuir os pontos naquela distância e não está conseguindo, né? Pelo menos em 10 tentativas que ele está fazendo. Ou seja, né? Para a gente conseguir colocar os 37 pontos aqui, o espaçamento médio entre eles deve ser um pouco menor ainda. Então você vê que é um pouquinho de tentativa e erro. Então em alguns casos é melhor fazer a grade e já distribui dentro da grade cada ponto, centraliza e depois faz pequenos ajustes aqui manualmente em cada ponto amostral. Tá? Se então a gente for fazer um estudo um pouquinho mais avançado agora, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância a ponto aqui da grade regular, certo? Assumindo aqui que é um ponto para cada 10 hectares. Então, a gente vai vir aqui agora, vetor, ferramentas de pesquisa, vai procurar a distância de matriz, Distance Matrix. A gente vai escolher ter 3 amostras para identificar a LID. E o target são os mesmos pontos, então ele vai calcular todas as distâncias entre todos os pontos, tá? Então a gente vem aqui ter 03 amostras e vai vir aqui de novamente. Vou deixar aqui N por 3 mesmo. Rodou, então se a gente vir aqui em Distance Matrix e ver a tabela de atributos, a gente vai verificar aqui a distância entre todos os pontos, tá? Dos mais próximos, os mais distantes até os mais próximos entre eles, tá? E se nós viermos aqui agora na calculadora e colocar aqui Distance Matrix, colocar aqui distância e pegar a média, dá 1.170 metros. E o mínimo é 257 metros, certo?
Então, se nós viermos aqui agora, eu vou desmarcar isso aqui, a distância matrix, desmarcar esses 3 metros, né? Essa amostragem nosso regular aqui. Eu vou pedir para o algoritmo fazer o seguinte, ó. Vetor, ferramentas de pesquisa, o Research Tools, Random Points nos polígonos, tá? Eu acho que aqui Random Points Inside Polygons, acho que é o mesmo raciocínio. Vamos até testar aqui. Ó, praticamente aqui usa a densidade de pontos, tá? Eu já mostro depois certinho essa aqui para a gente trabalhar. Então aqui vem vetor, Research Tools, in Polygons. Então a gente vai vir aqui agora, o número de pontos é 37. A distância mínima, vamos colocar aqui, ó, 257, tá? 257 metros, certo? Vou pôr aqui 20 tentativas e mandar executar. Fecha. Então, ele já rodou. De certa forma, em relação às nossos testes anteriores, ó, né, tá mais, digamos assim, de certa forma, aqui no meio tem mais ponto pelo menos, né? Então, digamos que ficou um pouquinho melhor aí a nossa distribuição nessa última tentativa aqui, tá? Eu apaguei as anteriores, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, nós temos essa aqui era uma outra dos polígonos e essa aqui foi a última, se eu não me engano. Então, aqui, ó, onde não tinha esses pontinhos aqui, ó, agora já tem os pontos amarelos. Vamos destacar aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui um amarelão. Então, veja, ó, esse preenchimento aqui, ó, ocorreu quando nós usamos uma distância mínima similar ao nosso grid regular, tá? Então, pessoal, para encerrar, vamos comparar aqui nossos pontos aleatórios e o nosso ponto, né, da amostragem regular. Então, se a gente reparar aqui, mandar um zoom, né, vamos até aumentar aqui um pouquinho para ficar uma visualização melhor. Tá? Então, no caso, a gente teria que ajustar alguns pontinhos aí no nosso grid aleatório para ficar no local desejado, tá? Então, essa comparação, a gente podia talvez calcular as distâncias entre cada ponto, cada VB e etc., fazer algumas análises, mas basicamente o nosso objetivo aqui foi cumprido, que é simplesmente, né, comparar a grade, comparar a amostragem em grid regular com a amostragem em pontos aleatórios. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.